Neste segundo encontro com John Kenneth Galbraith, ele vai nos falar de ideias, pessoas e acontecimentos de um outro tempo anterior a esta nossa era de incerteza. O tema de hoje, de Galbraith, é o velho capitalismo norte-americano e os homens que o consolidaram numa época em que era outra a moral e outros eram os costumes. Homens como Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie e alguns outros. Homens duros, de tempos difíceis, do tempo do que se chamaria hoje de capitalismo selvagem. Deus criou os grandes para serem grandes e os pequenos para serem pequenos. As ideias dos capitalistas do século XIX não encorajavam muito a noção de igualdade, de comunidade. Os donos de terra ficavam ricos e os que trabalhavam na terra já pobres ficavam ainda mais pobres. Os que trabalhavam em fábricas permaneciam naquela benéfica pobreza que significava uma vida dura neste mundo, mas garantia uma vida tranquila depois da morte. E isto amparava espiritualmente muitas pessoas. Uma carvoeira inglesa, segundo dizem, escreveu a seguinte frase para seu túmulo: "Não lastime a minha sorte, meus amigos. Não chorem por mim, porque não vou ter mais nada para fazer daqui por diante." Já os ricos do século passado, ao contrário, prezavam mais os prazeres deste mundo. Não há dúvida, eu creio, de que foi o dinheiro que levou as pessoas a encararem este mundo de um modo mais positivo. E um pouco de cálculo também. Sendo rico, existiria sempre aquele terrível buraco de agulha pelo qual você deveria passar antes de chegar ao paraíso. Melhor então aproveitar a vida agora. Vamos, portanto, observar os prazeres dos ricos do século passado e como tais prazeres foram santificados. Qual era o código moral dos milionários? Que ideias justificavam sua riqueza? Como as ideias e os velhos soldados nunca morrem, até que ponto estas ideias continuam afetando as nossas vidas e a nossa moral? Vejamos os pontos mais fortes, aqueles que dominaram o cenário. O ano de 1900 foi muito bom. Edward Bowen, o magnata do carvão da Pensilvânia, estava construindo este castelo em Newport. Andrew Carnegie, com suas usinas de aço, faturou naquele ano 25 milhões de dólares antes do imposto de renda. Mas na época não existia imposto de renda. Por trás desta riqueza estavam ideias que a justificavam. Ideias das quais os ricos, que nem sempre eram muito cultos, só tinham noções vagas que se baseavam um pouco na economia, um pouco na teologia e muito na biologia. Herbert Spencer afirmou sem rodeios: Na competição entre indivíduos da mesma espécie, a sobrevivência dos mais aptos vem desde o início favorecendo não só a produção de um tipo mais aprimorado, como pela guerra incessante entre as espécies, o crescimento e a organização.
Sem esse conflito universal, não teria ocorrido nenhum desenvolvimento de nossas forças produtivas. Dizendo isso, estou apenas transpondo as ideias de Darwin para a raça humana. Assim, sustento que só ocorre uma relativa evolução porque estamos todos sujeitos à pressão do desafio pela sobrevivência. Só aqueles que evoluem podem, eventualmente, sobreviver. E esses são sempre a elite de uma geração. Os primatas mais evoluídos deste Museu de História Natural, ao contrário das lesmas, caramujos, dinossauros e mamutes, conseguiram sobreviver. Eles são o resultado da seleção natural dos mais fortes das espécies, os mais bem adaptados ao meio ambiente, e por isso sobreviveram. Essa mesma força e capacidade de adaptação foram usadas para explicar por que algumas pessoas sobreviveram em termos financeiros, ficaram muito ricas. Uma das peculiaridades dos ricos é que, embora estejam sempre em evidência, raramente eles são estudados. Assim aconteceu no século passado, assim é até hoje. Muitos pesquisadores foram, no entanto, às favelas observar as condições de vida dos pobres. Por que seriam eles tão pobres? Seria falta de ambição? Seriam eles explorados? Seria essa a ordem natural das coisas? Cada uma dessas explicações teve os seus defensores. Muitos estudaram também o modo de vida dos pobres, como moravam eles, o que comiam, quais as suas diversões, e com a descrição que a época exigia, como eles procriavam. Os ricos, ao contrário, foram excluídos de tais pesquisas. Eles servem de temas para romances, jamais para um estudo social. A pobreza foi estudada. A riqueza, embora seja uma exceção, foi sempre considerada normal. Tal como o esqueleto, ela é o resultado de um processo natural. Darwin explicou a evolução do homem e o darwinismo social explicou a ascensão das classes privilegiadas. Todas as espécies de organismo, inclusive o humano, estão sempre se adaptando às suas condições de vida de forma direta ou indireta. Este foi Herbert Spencer, inglês, filósofo, pioneiro e sociólogo. Seu tempo de vida, de 1820 a 1903, praticamente coincidiu com a era vitoriana. É a Spencer e não a Darwin, como muitos pensam, que devemos à famosa expressão a sobrevivência dos mais aptos. Com esta expressão, Spencer se referia não à sobrevivência no reino animal, e sim à sobrevivência na igualmente implacável para ele selva da nossa vida econômica. Spencer foi um escritor que produziu muito. Sua obra representou quase o evangelho para os Estados Unidos do século XIX. Durante os 40 anos que se seguiram a 1860, calcula-se que foram vendidos 370 mil exemplares de seus livros naquele país. Isso numa época bem anterior à pornografia, aos livros de bolso e às próprias livrarias. E não foi por acaso. As ideias de Spencer se adaptavam como uma luva às necessidades da época. Jamais tantos haviam ficado tão ricos, nem desfrutado tanto as suas riquezas. E Spencer os absolvia de toda a culpa. A riqueza era o resultado natural da força, da inteligência e da capacidade individual de adaptação. Os ricos eram os beneficiários inocentes da sua própria superioridade. Havia muitos pobres, é claro, mas Spencer isentou os ricos de qualquer culpa disso. Os pobres eram biologicamente inferiores e estavam sendo selecionados, excluídos. Mas e a caridade? Ela poderia, é claro, deter esse processo devastador. Era um problema, mas Spencer acabou por achar uma resposta. Embora as refeições gratuitas representassem um mal para quem as recebia, o gesto de dar enobrecia os que davam.
A caridade, portanto, podia ser praticada. Como vemos, Spencer foi um Messias bem exigente, como foram ferrenhos e numerosos os seus apóstolos americanos. Entre eles, o mais importante foi William Graham Sumner, 20 anos mais jovem que o próprio Spencer, e que foi descrito como dono de uma calvície respeitável. Sumner, professor em Yale, era um homem de pensamento independente e austero, talvez a mais influente das vozes isoladas em assuntos econômicos nos Estados Unidos no século passado. Coube a Sumner juntar Spencer Adam Smith e David Ricardo. Sumner foi um ardente darwinista social tão dedicado quanto o próprio Herbert Spencer ao aprimoramento da espécie. Os milionários são um produto da seleção natural. E por serem assim escolhidos, a riqueza, tanto a deles como a que lhes é confiada, tem a capacidade de se multiplicar. Eles podem, com toda a justiça, ser considerados os agentes naturalmente selecionados pela sociedade para determinadas tarefas. Recebem grandes salários, vivem no luxo, mas essa troca é boa para a sociedade. Foi triste quando os milionários não puderam mais mandar seus filhos para a Universidade de Yale receber esse tipo de educação. E assim como Jesus foi ao templo, Spencer foi para a América. A recepção foi praticamente a mesma. Nessa época, 1882, Spencer já não era uma criança. Tinha 62 anos e não gozava de boa saúde. Tinha aversão a repórteres e à imprensa. Sua visita foi, no entanto, um triunfo. Em todos os lugares foi recebido com entusiasmo por homens que viam nas suas próprias escolhas pela fortuna uma prova concreta de que a raça humana estava melhorando. Spencer, porém, não estava tão certo disso. Era uma época de exuberante orgulho do sucesso americano. Em mais de uma oportunidade, Spencer insinuou que os Estados Unidos ainda se encontravam num estágio ligeiramente primitivo ou, em termos darwinianos, haviam evoluído apenas um pouco mais que os primatas. Houve também algumas observações amargas durante o último banquete. Isso aconteceu na festa de despedida aqui no Delmonico's. Estamos aqui reunidos nesta noite para expressar o sentimento americano para com o nosso importante convidado. Os Amazulus, esse povo com quem nós poderíamos aprender muitas coisas, tem um ditado que diz: um corpo superalimentado não pode ver as coisas espirituais. E pelo que eu conheço dos senhores aqui presentes, sois todos donos de corpos muito bem nutridos. Presentes políticos, acadêmicos e até teólogos, Carla Schultz disse que se os livros de Spencer tivessem sido bem lidos pelos sulistas, jamais teria havido uma guerra para manter a escravidão nos Estados Unidos. Henry Ward Beecher, que logo veremos novamente, era uma figura exponencial do seu tempo. Ele tinha certeza absoluta de sua salvação eterna. Você, Spencer, leva em seu coração uma coroa invisível que lhe dará conforto na hora da morte, e eu estarei no além para recebê-lo. Spencer, por seu lado, defendeu o seguinte princípio que surpreenderia qualquer operário que o ouvisse. Já cuidamos demais do Evangelho do trabalho. É chegada a hora de pregarmos o Evangelho do descanso. Naquela alegre reunião, ninguém parece ter dado atenção a um problema pequeno, mas óbvio. Como os darwinistas sociais resolveriam a questão das diferenças entre as gerações? Naqueles anos, John D. Rockefeller explicara a doutrina da seleção natural de forma muito convincente num sermão dominical. A rosa que chamamos de American Built só pode ser produzida em todo o seu esplendor e fragrância graças ao sacrifício dos pequenos botões que nascem à sua volta. O mesmo processo era válido para o mundo dos negócios. Os fracos eram passados para trás, o que explicava o esplendor, mas não propriamente a fragrância de um Rockefeller.
Isto não é uma tendência diabólica do mundo dos negócios. É apenas a lei da natureza e a lei de Deus postas em prática. A questão, é claro, era como usar esta mesma lei divina ou natural para justificar o esplendor financeiro de John D. Rockefeller Jr. e mais tarde de Nelson Aldrich Rockefeller ou de seu irmão David, o banqueiro. A herança de um Rockefeller deveria, mais do que uma esmola, esfriar a luta pela sobrevivência segundo os princípios do darwinismo. Era um problema curioso e que deveria levar à abolição das heranças se Spencer fosse tomado ao pé da letra. Mas isto era uma coisa inaceitável pelos ricos. Rockefeller não foi o único a adotar as ideias de Spencer e Sumner. Foi apenas o mais explícito. Essas ideias constituíam a ética financeira da época. Vamos agora observá-las na prática, no caso das ferrovias, por exemplo. Nada durante o século passado e até os nossos dias alterou tanto e tão rapidamente as fortunas de tantas pessoas como as ferrovias norte-americanas ou canadenses. Os empreiteiros que as construíam, os donos de terras, por onde passaram, os administradores e assaltantes de trens, todos eles podiam se tornar ricos em questão de semanas. Os únicos que estavam livres do pesado ônus da riqueza eram os assentadores de trilhos e os maquinistas. O trabalho numa ferrovia do século passado era muito mal pago. O número de acidentes com mortes e mutilações era pouco menor que o número de baixas numa guerra. Mas as estradas de ferro foram construídas e acabaram funcionando com bastante eficiência. Devemos prestar nossa homenagem a milhares de homens que sofreram para construí-las. Mas a teoria da seleção natural de Spencer funcionou também a favor dos desonestos e malandros. As ferrovias favoreciam dois tipos de furto ou roubo: o assalto aos passageiros e o assalto aos acionistas. A mais espetacular batalha entre espertalhões do século passado travou-se entre grupos rivais, praticantes destas formas clássicas de desonestidade. Aconteceu na ferrovia Erie, ao longo do rio Hudson, em direção a Buffalo. Era o final da década de 60 do século passado. A ferrovia estava em situação deplorável. Era apenas um atalho mal cuidado. Cornelius Vanderbilt, que controlava a estrada de ferro central de Nova York, queria a ferrovia Erie para garantir o monopólio de tráfego até Buffalo e Chicago. Seu objetivo era roubar o público. Desafiando Vanderbilt estava a figura balofa de Jim Fisk. Jim morreu baleado aos 36 anos para a tristeza da classe alta americana, que gostaria de tê-lo visto morrer bem antes disto. Esta é a quadrilha da Erie, formada pelos adversários de Vanderbilt: Jay Gould, o ladrão experiente; Daniel Drew, já maduro e fora de forma; e Jim Fisk.
O objetivo deles era roubar os acionistas. Sempre que alguém assumia o controle de uma ferrovia, eles usavam milhares de artifícios para que o dinheiro e os bens da empresa fossem parar nos seus próprios bolsos. Esses três homens eram mestres em todas as formas conhecidas de apropriação indébita. Em 1867, tanto Vanderbilt como a quadrilha queriam assumir o controle da ferrovia Erie. Vanderbilt queria o monopólio. Gould, Drew e Fisk queriam o dinheiro dos acionistas. E deu-se o conflito inevitável. Vanderbilt tinha dinheiro suficiente para comprar todas as ações. Gould, Drew e Fisk tinham algo ainda melhor: a posse temporária da ferrovia e uma máquina impressora. Assim, eles podiam imprimir mais ações do que Vanderbilt podia sonhar ou comprar. Foi justamente o que fizeram. Se essa maldita impressora não quebrar, juro que daria àquele velho sujo tudo o que ele quer, Harry. A posição de Fisk, diziam eles, baseava-se na liberdade de imprensa. Comprem a Erie. Comprem o mais barato possível, mas comprem-na. Por Deus, comprem toda a maldita ação que estiver à venda. A impressora rodou freneticamente. Vanderbilt comprou. A gráfica venceu. Vanderbilt foi à justiça. Lá ele tinha uma vantagem. Controlava George Gardner Barnard, juiz da Suprema Corte de Nova York. Barnard era o melhor jurista que o dinheiro podia comprar. E Vanderbilt o havia comprado. Barnard ameaçou a gangue da Erie com a prisão. Mas eles pegaram os livros contábeis da ferrovia, o dinheiro em caixa e fugiram para o outro lado do rio, para Jersey City. Jim Fisk, um homem sentimental, levou com ele a amante Josie Mansfield, uma jovem que já havia perdido a virgindade há muito tempo. Diante da possibilidade de os homens de Vanderbilt tentarem recapturar os três membros da quadrilha, Fisk, Gould e Drew, contrataram guarda-costas e instalaram a nova sede da ferrovia no Hotel Taylor, rebatizado de Forte Taylor. Depois disso, contra-atacaram. Pagaram mais ao juiz Barnard e o tiraram das mãos de Vanderbilt numa manobra inteligente. Chegaram até a batizar uma locomotiva com o nome do juiz. Também compraram William Tweed, o chefe, e subornaram toda a Câmara Legislativa do estado de Nova York para legalizar as ações que a quadrilha havia imprimido. E Vanderbilt acabou derrotado. Fisk e seus aliados voltaram triunfalmente a Nova York. Jim Fisk, he loved both women and wine, though his heart it was good, I am sure. So he lived like a prince in his palace so fine, he never went back on the poor. If a man was in trouble, Fisk helped him along. Oh, he tried to do right, though he may have done wrong. Though he lived like a prince in his palace so fine, yet he never went back on the poor. As perspectivas de Fisk pareciam excepcionais até o dia em que ele foi baleado por Edward Stokes, o rival que disputava com ele o amor de Josie Mansfield, que, ao que parece, tentava agradar os dois. O corpo de Fisk foi levado para sua cidade natal, Brattleboro, em Vermont, onde recebeu honras de herói. Seu túmulo, conservado até hoje, é tão desprovido de beleza quanto o próprio Fisk. Certa noite, por volta de 1860, um trem de passageiros vindo de Buffalo perdeu 4 vagões perto de uma curva sem que ninguém notasse.
Os vagões se incendiaram e muitos passageiros morreram queimados. Naqueles anos, a fortuna da quadrilha da Erie cresceram 65 milhões de dólares. Sem que os donos da ferrovia tivessem acrescentado uma só locomotiva ou pedaço de trilho ao que haviam conseguido tomar de Vanderbilt. Havia também um protesto muito bem articulado da parte dos acionistas, na maioria ingleses, que jamais receberiam um tostão em dividendos. Isso mais o fato de que também os empregados raramente eram pagos, deu uma reputação negativa e bem merecida à quadrilha. Os próprios assaltantes de trens eram mais bem vistos que a quadrilha da Erie. Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, Morgan, Guggenheim e Mellon, todos eles chegaram à fortuna produzindo barato e vendendo caro, depois de eliminarem os concorrentes. Esta estratégia, em termos de relações públicas, era mais eficiente que os golpes baixos da quadrilha. Todos estes milionários, com exceção de Carnegie, fundaram verdadeiras dinastias de grande prestígio. Eram vistos por todos como bons cristãos e dignos do maior respeito. Muita gente diz que Deus ama os pobres, por isso fez tantos pobres. Esse é aparentemente um dos motivos para que cenas como esta fossem toleradas no século passado e infelizmente ainda hoje. Havia também o pensamento ricardiano de que a pobreza era algo inevitável e que qualquer gesto para diminuí-la resultaria simplesmente em maior natalidade e maior pobreza. Mas, como já foi dito, os pobres estavam sendo eliminados pela seleção natural. Assim, na ocasião adequada, a humanidade iria melhorar quando os pobres que nada mereciam tivessem desaparecido. Era econômico, conveniente, maravilhoso para a consciência de todos acreditar que a seleção natural é um remédio para a pobreza. Infelizmente, essa ideia gerava um desagradável conflito com o cristianismo, conflito este iniciado por Darwin. Segundo a Bíblia, o homem não descende do macaco. Ele e a terra foram criados em 6 dias, como diz a Bíblia. O conflito entre igreja e darwinismo se concretizou aqui na capela de Plymouth, em Brooklyn. O pastor era Henry Ward Beecher. Durante as décadas de 60 e 70 do século passado, os futuros ricos, os ricos ou ambiciosos, iam escutar os sermões de Beecher. Segundo Adam Smith, pregador igual só São Paulo apóstolo. Beecher escreveu para Spencer: as condições peculiares da sociedade americana fizeram com que seus escritos fossem recebidos aqui com mais confiança e fé do que na Europa. Beecher achava que o ponto de vista de Spencer podia ser conciliado com a religião. Beecher conseguiu isso ao fazer uma distinção entre religião e teologia. A teologia seria evolucionária, podia se adaptar às mudanças.
A religião, ao contrário, era imutável, permanente e eterna. A nova ideia de uma seleção natural pertencia à teologia e por isso podia ser aceita. Já a Bíblia era a religião, deveria ser interpretada ao pé da letra. Eu, pessoalmente, jamais compreendi essa distinção e tenho quase certeza de que a congregação de Beecher também não a compreendeu. Mas ela lhes permitia acreditar que tinham sido naturalmente selecionados, que eram naturalmente superiores e que não estariam cometendo nenhuma heresia se acreditassem nisso. Portanto, podiam gozar as suas fortunas livres de quaisquer preocupações. Beecher tinha ainda outras boas notícias para dar à sua gente. Deus amava os pecadores e amava de modo especial o pecador arrependido. Conclusão, uma noitada de grandes farras podia fazer Deus feliz, porque o arrependimento resolveria tudo. O próprio Beecher deu o exemplo. Desejando talvez proporcionar a Deus mais algumas almas arrependidas, Beecher resolveu alegrar as mulheres de alguns de seus mais importantes paroquianos e foi com elas para a cama. Uma delas, Elizabeth Tilton, no entanto, assustou-se com a ideia de que talvez não fosse perdoada e contou tudo ao marido, que acabou processando Beecher. Houve um belo julgamento. O júri não chegou a nenhum acordo sobre a culpa de Beecher. Creio ser justo dizer que até hoje, de todas as pessoas que examinaram as provas, nenhuma teve dúvidas semelhantes. Como eu já disse antes, estou caricaturando um pouco. Muitas pessoas achavam que o darwinismo social de Sumner e de Spencer era muito cruel e que a conciliação com o cristianismo pregada por Beecher era uma fraude. No fim do século XIX, ouviu-se vinda do Oeste uma voz muito séptica e irônica. A disciplina na vida selvagem tem sido a mais duradoura em toda a história da humanidade. Pela própria hereditariedade, a natureza humana ainda é e deverá se manter eternamente selvagem. Spencer e Sumner afirmavam que os milionários eram selecionados por um mundo selvagem e bárbaro. Talvez eles fossem os mais bem-sucedidos entre os bárbaros. Essa era a tese do homem que vamos conhecer agora. O maior crítico dos costumes e da moral dos grandes capitalistas americanos cresceu nesta fazenda em Minnesota. Thorstein Veblen nasceu em 1857 e morreu em 1929. Ele foi uma figura ímpar na história da economia, da sociologia, da ciência social. Jamais houve alguma pessoa que se parecesse com ele. Consta que era um menino pobre vindo de uma fazenda na Noruega e movido por um forte sentimento de injustiça. Na verdade, o pai de Veblen era um pobre imigrante norueguês, mas era um homem trabalhador e inteligente e já relativamente rico quando o filho ficou adulto. Era dono de pouco mais de 100 hectares da melhor terra da região. Posso garantir que na Noruega foram muito poucos os fazendeiros que se tornaram tão prósperos quanto ele. Os que tiveram de lutar para sobreviver frequentemente são ressentidos em relação aos ricos. Por que tão poucos têm tanto dinheiro? Como justificar sua imensa renda e seu status tão alto? Este tipo de ataque pode ser sempre rebatido pelos ricos. Podem alegar que se trata de inveja, o que no final das contas confirma a sua superioridade. A arma de Veblen era mais sofisticada, apresentada de modo sombrio e cuidadoso. Segundo ele, todas as tribos primitivas tinham suas festas, rituais e orgias,
alguns excepcionalmente depravados, como os dos ricos. Talvez os rituais dos ricos fossem diferentes na forma e nos detalhes, mas o objetivo era o mesmo, a autopromoção, o exibicionismo. Para cada maneirismo ou para cada prazer dos ricos, Veblen encontrava sempre um paralelo no modo de vida dos povos bárbaros. Os Vanderbilt, por exemplo, apertavam suas mulheres dentro de espartilhos. Isso comprovava que eles as consideravam meros objetos de prazer e ostentação. O chefe dos Papua pintava o rosto e os seios de suas mulheres com esse mesmo objetivo. Veblen podia teorizar desse jeito até mesmo sobre uma simples bengala. A bengala serve para mostrar status, para mostrar que as mãos de uma pessoa estão sendo usadas de maneira não convencional. Tem, portanto, uma utilidade a mais. Mostra o lazer do seu dono. Mas uma bengala pode ser usada também como uma arma que atende aos instintos do homem primitivo. O manuseio de uma arma de ataque assim tão à mão é muito gratificante para quem tenha um mínimo de ferocidade. Veblen foi educado aqui no Carleton College, a poucos quilômetros da sua fazenda. Passou rapidamente pelas universidades Johns Hopkins e Yale. Em Yale, acreditem, ele se tornou o aluno predileto de William Graham Sumner. O primeiro e mais importante livro de Veblen, intitulado A Teoria da Classe Ociosa, é um estudo sobre como os ricos procuram se destacar através do uso de suas riquezas. Desse livro surgiram expressões usadas até hoje como consumo conspícuo, lazer ostentatório, cultura predatória e emulação pecuniária. Crítica de costumes, o livro exerceu forte influência sobre os hábitos e costumes da época. Jamais os gastos ostentatórios viriam a ser tão apreciados. Se a casa fosse grande demais, a festa suntuosa, as mulheres vistosas e os brilhantes ofuscantes demais, havia sempre algum desmancha-prazeres a citar Veblen. Consumo ostensivo, etc. e tal, e mais uma vez apareciam os Papua. O livro não poderia ser mais oportuno porque justamente na época do lançamento da teoria da classe ociosa, começou a surgir o mais sofisticado centro de consumo ostentatório dos Estados Unidos em Newport, Rhode Island. Newport, Rhode Island. Eu vi estas casas pela última vez num lindo dia de outono de 1961, quando o primeiro-ministro Nehru visitou o presidente Kennedy aqui em Newport. O presidente trouxe o seu hóspede até junto à praia no iate presidencial Honey Fetz. Gostaria que o senhor visse como vive um americano da classe média, disse o presidente. Ele poderia ter dito que estas casas eram o exemplo supremo do consumo ostentatório de Veblen. Elas pertencem a uma época em que o valor de um homem era medido de uma forma simples e direta pelo seu dinheiro. Uma época em que os artistas, poetas, políticos, cientistas e sociólogos não sonhavam em disputar com os ricos o direito de serem famosos. Naquele tempo, Hollywood ainda não era conhecida e nem se sonhava com personalidades da televisão. Mas para dar destaque a seu dono, a fortuna precisava ser conhecida. Ninguém poderia andar por aí acenando com notas de $1000 ou cheques, embora alguns tenham tentado.
Estas residências não eram, portanto, um lugar de moradia, recreação ou procriação. Elas proclamavam, anunciavam a riqueza, o valor de seus habitantes. Existe um nome que sempre se repete na história econômica e social do século passado, o de Vanderbilt. E isso por bons motivos. O Comodoro ficou famoso pela maneira de fazer dinheiro. Ele era um construtor, não nos esqueçamos, mas também soube roubar o público, os que não eram acionistas. Já vimos que isso faz muito bem à reputação de uma pessoa. É inegável também a franqueza com que ele fez isso. Era um monopolista honesto. E família nenhuma consumiu tão ostensivamente quanto os Vanderbilt. Eis a mais espetacular criação dos Vanderbilt. The Breakers, aqui em Newport. Isto custou $3 milhões. Os Vanderbilt também ficaram célebres pela universidade que construíram, pagando inicialmente $500 mil e depois mais $1 milhão. Era necessário um verdadeiro exército de empregados para cuidar da propriedade deles. Os criados eram treinados para a obediência, a disciplina, o respeito, qualidades que reafirmavam também o status superior dos patrões. Como Veblen observou de modo notável, é uma grande ofensa quando o mordomo ou criado de um gentleman executa suas tarefas junto à mesa do patrão de forma desajeitada, mostrando que sua ocupação habitual é o arado ou o pastoreio de ovelhas. E não foi um mero acaso que levou os criados a contribuir para o fim de toda essa elegância. Eles, assim que podiam, arranjavam outro emprego. Podemos considerar uma regra que ninguém passa a vida contribuindo para afirmar a superioridade dos outros se tiver uma alternativa. Todos achavam que o bom e fiel mordomo amava o seu patrão até o dia em que ele arrotou alto no jantar e na manhã seguinte foi mandado embora. O primeiro passo em direção a uma sociedade sem classes é o fim da classe dos empregados domésticos. Is always the disappearance of the servant class. A característica mais marcante e perene da riqueza são os problemas decorrentes do prazer em desfrutá-la. Os pobres acham que os prazeres dos ricos estão na comida, nas bebidas e na prevaricação cara e variada. Para os Vanderbilt, a comida era preparada por um grande cozinheiro que ainda podemos ver em atividade. Monsieur Donon é um sobrevivente, um felizardo. Ele tinha uma passagem reservada para a viagem por mar como acompanhante da senhora Harry Clay Frick, para quem trabalhava. E deixou de embarcar porque a patroa torceu o tornozelo. O navio era o Titanic. Os pratos de Monsieur Donon são excelentes, mas existem limitações físicas para tais delícias. Há também limites, embora mais elásticos, para a bebida e para o sexo. As consequências do abuso de tais prazeres, como um corpo pesado, o alcoolismo crônico e a falta de coordenação, acabaram saindo de moda. Na verdade, a forma ideal de desfrutar riqueza não era mais consumi-la, e sim, como diziam Veblen e Adam Smith, exibi-la. Mas como recrutar os participantes de tal exibição? No começo deste século, esta questão ocupava bastante a imaginação dos ricos. As senhoras Harry Lair e Stuyvesant Fish, pessoas exigentes, uma vez ofereceram um jantar para os 100 melhores cachorros de Newport.
Os cachorros convidados deveriam comparecer a rigor. O prato principal do cardápio era fricassê de ossos e fígado. Para nós que fizemos este programa, foi bastante difícil encenar este jantar. A dificuldade maior foi que a educação dos cachorros vem se deteriorando continuadamente desde aquela época. Noutros jantares, os cigarros eram enrolados em notas de $100. As ostras vinham enfeitadas com pérolas negras. O gelo vinha em blocos com ursos polares verdadeiros. Todos esses esforços eram bem-sucedidos. Todos, sem exceção, trouxeram fama para seus promotores. Havia também outra coisa agradável para os ricos daquele tempo. Eles se sentiam seguros e audazes. Não se sentiam ameaçados pelos pobres. E isso porque a maior parte dos pobres havia chegado fazia pouco da Europa. Os imigrantes miseráveis não comparavam sua situação com a dos frequentadores do cassino de Newport, nem com a senhora Stuyvesant Fish, nem mesmo com os seus cães. Para eles, o termo de comparação era a pior das misérias que haviam deixado na Europa. Eles também se sentiam parte da felicidade americana. Para garantir que a promoção dos moradores de Newport contentasse a todos, havia a figura incomparável de James Gordon Bennett. Bennett era dono do jornal New York Herald. Melhor que o consumo ostensivo dos prazeres, só mesmo ler nos jornais notícias sobre eles mesmos, pois isto significava que outros também estavam lendo. Tal ocupação continua sendo muito apreciada pelos ricos de hoje. Estamos falando de milionários tímidos, por isso eles são tão raros até hoje. O Harold Bennett dispunha de bastante espaço para as excentricidades e depravações dos milionários da Newport. O jornal não se dedicava a assuntos políticos. Bennett disse uma vez: não damos a menor importância à eleição de qualquer candidato, seja para a presidência, seja para a chefia de polícia. James Gordon Bennett Jr. não se contentou em mostrar a vida dos ricos americanos. Fez disso um negócio multinacional. O Herald foi recriado em Paris e Londres. O Herald parisiense sobrevive até hoje de uma forma bastante apagada. Se os ricos de Newport parecessem entediados, Bennett era capaz de mandar Stanley à África em busca de Livingstone ou de fazer uma nova expedição ao Ártico para encontrar o Polo Norte. A seu modo, ele também estimulou um tipo diferente de explorador, pessoas que não buscavam novas terras e sim a velha respeitabilidade. O mais rico desses territórios de caça era a Riviera Francesa. O próprio Bennett tinha uma casa em Cap Ferrat e registrou a entrada das fortunas americanas nessa nova sociedade. A primeira parte da coluna social do seu jornal trazia sempre figuras conhecidas, principalmente os Vanderbilt, como era de se esperar.
Talvez vocês tenham notado que Jay Gould também era notícia. A Riviera era uma área de caça porque a riqueza tinha a sua estrutura de classes. A posição social adquirida com riqueza recente era bem inferior à riqueza dos velhos proprietários de terras. A riqueza advinda da indústria ou do comércio era menos valorizada que a das propriedades conquistadas por métodos mais elegantes, como a anexação militar, a conquista ou a pirataria. Em 1891 foi publicado o primeiro guia, feito especialmente para os ricos ávidos de sucesso. Chamava-se Como Conquistar Monte Carlo. Em Monte Carlo, pode-se ficar ao lado de um ministro britânico, apostar no jogo com algum príncipe russo, ou ser capaz de contar para os amigos como se veste o príncipe de Gales, ou ainda descrever o guarda-roupa de alguma marquesa coronável. Or the exact cut of the corsage of the notorious marquise. A Riviera era o recanto escolhido pela aristocracia europeia, real ou falsa, e essa era a sua função mais importante. As filhas de americanos ricos podiam ser trocadas aqui pelo prestígio de fortunas herdadas, junto com títulos de família, ou trocadas apenas pelo título. De um só golpe, a nova riqueza conseguia respeitabilidade e os respeitáveis conseguiam o dinheiro, que geralmente sabia usar muito bem. Essas transações se tornaram tão naturais e frequentes que acabaram provocando o aparecimento de intermediários, geralmente mulheres em desgraça financeira. O fluxo de dólares ficou evidenciado nas novas fortunas europeias. Dezenas de adolescentes americanas se sacrificaram em nome de suas famílias em transações que envolveram um total estimado em 220 milhões de dólares. A maior ou quase maior família inglesa era a dos Churchill. Seu palácio Blenheim era uma das magníficas residências inglesas. O título dos Marlborough era o mais honrado de toda a história britânica. Tudo se enquadrava nos moldes mais clássicos. A influência dos Vanderbilt vinha dos navios, das ferrovias e do dinheiro. O prestígio dos Marlborough vinha dos exércitos, da guerra e das conquistas. Era, portanto, natural, talvez quase inevitável, que o Duque de Marlborough se casasse com Consuelo Vanderbilt, descendente do famoso Barão Ladrão. No final, a união com os Marlborough custou aos Vanderbilt quase 10 milhões de dólares. Logo, o nome de Vanderbilt ficou tão intocável quanto qualquer outro. E o Duque de Marlborough passou a desfrutar da sua nova fortuna. Outro serviço prestado aos ricos era o próprio cassino aqui em Monte Carlo, com sua extraordinária eficiência para proporcionar o que era mais necessário, um lugar para exibir fortunas. Rien ne va plus. 10, soit fermant. Pouco se sabe sobre a sociologia dos jogos de azar. A maior parte das pessoas acha que homens e mulheres jogam para ganhar dinheiro. E não há dúvida de que muitos realmente fazem isso. Mas há outros que jogam para perder dinheiro. No século passado, isso era muito importante. Homens e mulheres da moda, aqueles que podiam decidir quem era e quem não era coronável, reuniam-se aqui todas as noites. Bem vestidos, eles se movimentavam entre as mesas de jogo e pelos salões. Jamais houve melhor plateia para quem queria mostrar que tinha dinheiro para torrar. Sendo rico, não podia perder. Se perdesse 1.000 ou 50 mil dólares, mostrava que isso nada significava para ele. E se ganhasse, não seria uma tragédia irreparável. Messieurs, faites le jeu.
Terão melhorado as maneiras e a moral dos fazedores de dinheiro? É uma pergunta que muitos estarão se fazendo agora. Quanto às maneiras, não há dúvida de que houve mudança. Vanderbilt, Jim Fisk, Jay Gould, se aparecessem de repente aqui ou no Texas, seriam considerados extremamente grosseiros. Sua avareza seria demasiado ostensiva. Homens e mulheres estremeceriam ao ouvir Vanderbilt mandar o povo para o diabo. Em nossos dias, o predador mais impiedoso precisa se apresentar como um benfeitor da humanidade. Deve falar com admiração sobre as suas preocupações com os pobres. Se ganhar dinheiro, isso será apenas uma consequência da natureza do sistema da livre empresa. Tomar banho regularmente é obrigatório. E nenhum grande empresário de hoje masca tabaco em público. Os hábitos do capitalismo se aprimoraram. Quanto ao avanço moral, muitos ficarão pensando em escândalos recentes como os do IOS, Investors Overseas Service, Robert Vesco, C. Arnold Smith, Paulson, Hoffman, The Real Estate Fund of America. Nem todos acreditarão que esses estão a apenas um passo da quadrilha da ferrovia Erie. Mas o século XX não é o mesmo que o século XIX. As pessoas e as empresas que eu mencionei estavam à vontade, de acordo com os costumes da época, para agir como agiram no século XIX. Eu acredito sinceramente que um coração que bate por dinheiro continua a bater da mesma maneira nesta ou naquela geração. Até mesmo as técnicas descobertas continuam mais ou menos as mesmas. Mas as instituições, o mundo dos negócios, estes mudaram. O velho capitalismo abriu caminho para a organização. O velho capitalista não é e nem nunca foi o homem da moderna organização executiva. Em outra parte deste programa, iremos estudar as corporações e a sua organização e o código pelo qual são administradas. Qualquer julgamento moral meu ou de vocês deve ser adiado até lá. Na próxima segunda-feira, teremos um novo encontro com John Kenneth Galbraith. Nesse terceiro episódio, seu tema será o pensamento de um dos homens dos quais ele mais discorda, Karl Marx. Mas nem por discordar pode ou deve ignorar. Como Galbraith nos diz, é impossível entender este nosso tempo, esta nossa era da incerteza, sem conhecer também o pensamento de homens como Marx e a influência que ele tem exercido sobre os acontecimentos dos nossos dias. Até lá.